Vamos retomar, então, os trabalhos da tarde do dia 15 de junho de 2021, com o processo item 27, conselheiro André, Sergos, Construções e Comércio Limitado. Com a palavra, o relator. Presidente, também trata-se de mais um processo de direito creditório. O contribuinte, é claro, possui crédito de saldo negativo de ICS do ano calendário 2001. O despacho decisório indeferiu o crédito por detectar inconsistências, objeto de termo de intimação não saneados pelo sujeito passivo. De acordo com as informações prestadas no documento, considerando a soma das parcelas do crédito mostrado na PDComp, é insuficiente para comprovar sequer a quitação da CS devida, não havendo direito creditório a ser reconhecido. Então, o somatório das parcelas do crédito estava dando 4.441,18 e a contribuição social devida é 42.431,60. Então, a unidade fiscal não homologou a compensação. E resignada, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que consta do presente processo, através de termo de intimação atacado, que a Receita acusa e admite que o contribuinte ora impugnante seria detentor de crédito por declarações anteriores, de 4.441,18, que resta curioso, portanto, que a Receita venha afirmar a inexistência de crédito que dessem garantir a compensação efetuada, já que é ela mesma quem afirma a existência de crédito remanescente, e requer que a delegacia determine a revisão dos procedimentos apresentados, o que por certeza se revestirá de confirmação das informações prestadas, acolhendo-se as razões ora expostas e determinando-se cancelamento do lançamento fiscal ora pretendido. No acordo proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito. Conforme relatado, a não homologação da DECOMP decorreu da não comprovação por parte da contribuinte das parcelas que supostamente comporiam o saldo negativo de CS, que a fundamentação do despacho decisório deixa claro que no curso da análise do direito creditório as inconsistências detectadas foram objeto de termo de intimação não saneados pelo sujeito passivo, que na manifestação de conformidade a contribuinte não apresentou nenhum elemento de prova visando comprovar a existência do direito creditório pleiteado, limitando-se a afirmar, incorretamente, que a Receita Federal admitiu expressamente que o contribuinte seria detentor de crédito por declarações anteriores. Não assiste razão a contribuinte, ao contrário do que afirmou em sua manifestação de conformidade, o despacho decisório evidencia claramente a inexistência do direito creditório, na medida em que aponta que o somatório das parcelas do crédito são inferiores à CS devida do período. Então, com base nesses argumentos, a DRJ negou improcedente a manifestação de conformidade. Cientificada a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso voluntário. O processo foi então encaminhado para a primeira turma do CAF, antiga turma deste relator, que ao analisar o caso proferiu uma resolução convertendo em diligência nos seguintes termos. Na realidade, o objeto dessa diligência foi apenas um. O contribuinte ele tem dois processos aqui na seção a serem julgados. Um de saldo negativo de ICS e outro de saldo negativo de IRPJ. Só que no teor dos recursos, o recurso que tratava de ICS falava da PDComp de que trata IRPJ e vice-versa. Então, na época até do julgamento desse processo, rolou uma discussão se seria caso de conhecer do recurso, porque na realidade ele estava tratando de matéria do outro processo, mas acabou que a turma decidiu no sentido de superar esse equívoco, vez que os dois processos eles foram julgados juntos na DRJ, os recursos foram protocolados na mesma data, então o processo foi convertido em diligência para que a unidade fiscal juntasse nesse processo o recurso do outro e vice-versa. Então, acabou que entendemos por superar esse equívoco do contribuinte. Em cumprimento à decisão supra-DRF anexo aos autos, a mencionada peça recursal,
na qual a contribuinte alega basicamente que a composição do saldo negativo está autoexplicada na DPJ, não carecendo de qualquer demonstração, e em seguida repisa os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade ao relatório. Bom, inicialmente eu conheci do recurso com esse saneamento processual, e no mérito, como já devidamente analisado pelo DRJ, o despacho decisório indeferiu o crédito em razão de divergências entre as parcelas informadas na DECOMP e a composição do saldo negativo, que não foram saneadas com a emissão do termo de intimação. Ainda em sede de manifestação de conformidade, a contribuinte não apresentou nenhum elemento de prova visando comprovar a efetiva existência do direito creditório, que novamente em sede de recursal a recorrente apresenta os mesmos argumentos sem sequer dialogar com a decisão recorrida, acrescentando apenas que a composição do saldo negativo é autoexplicada na DPJ, não carecendo de qualquer demonstração. Não assiste razão, portanto, a contribuinte. Como se sabe, a DPJ é um documento de confecção unilateral e que não constitui instrumento hábil suficiente para a exigência de crédito tributário. Sendo assim, caberia a contribuinte apresentar o processo de escrituração contábil fiscal a fim de demonstrar a composição do saldo negativo, ainda mais porque as declarações enviadas pela própria contribuinte não permitem aferir a existência do crédito, já que as parcelas do crédito formadas na DECOMP são inferiores ao tributo devido. Assim, os registros contábeis e demais documentos fiscais que comprovem a base de cálculo do tributo, bem como a composição do saldo negativo, são elementos indispensáveis para que se comprove o crédito. Por regra, a escrituração contábil fiscal mantida com observância das disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definida em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RI 99, vigente à época. Ressalta-se ainda que é entendimento uníssono deste órgão e, quando se trata de direito creditório, o ônus recai ao contribuinte. Assim sendo, não tendo a recorrente apresentado elementos hábeis a demonstrar a liquidez e certeza do crédito indicado, a decisão recorrida deve ser mantida. Então, presidente, eu concluo no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento. É como voto. Alguma dúvida, gente? Podemos passar a votação? Conselheiro Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item, deixa-me ver aqui, o próximo relator fala. Diga, Carlos. Eu vou precisar me ausentar. Realmente não vai ter condição de eu permanecer, eu tenho que ir lá dar uma assistência. Sem problema nenhum. Ok? Vai com Deus. Obrigado. Até já. Item 28, conselheiro André. Presidente, o item 28 é exatamente a mesma situação do processo anterior. A diferença é que trata de saldo negativo de RPJ, do mesmo período. O despacho decisório constatou que a composição das parcelas do crédito de 18.138 era bastante inferior do tributo devido, de 88.974. O contribuinte apresenta os mesmos argumentos, assim, e a DRJ julgou improcedente pela ausência de aprovação do crédito. Teve a mesma situação do anterior, da conversão de diligência para fosse anexado ao processo o recurso do outro. E, presidente, as razões de negar provimento são exatamente as mesmas. O contribuinte não apresentou nenhum documento que comprove o crédito, então concluo por negar provimento. Ok. Doutor Camerano. Acompanho, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 29, conselheiro André. Recorrente Cavalcante, Comércio e Representação de Alimentos Eireli. Bom, presidente, esse processo aqui trata de auto de infração.
lavrado de RPJ e CS. O enquadramento legal é resultado operacional não declarado, multa isolada, falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada. Cientificado da decisão do auto de infração, o contribuinte presente, ele impugna a concomitância da multa de ofício com a multa isolada. Alega que as decisões do Conselho de Contribuintes são uniformes em relação à aplicação da multa isolada após o encerramento do exercício social, de forma mais favorável aos contribuintes, apresenta acordos. Além disso, quando o assunto é a concomitância da multa isolada e da multa de ofício, as decisões do Conselho são mais veementes quanto à sua impossibilidade. E à vista do exposto, demonstrada a insubsistência improcedente da ação fiscal, é evidente a impossibilidade de acumulação da multa de ofício com a multa isolada, posto que as mesmas representam penalidade sobre a mesma infração, o que significaria punir injustamente e ilegalmente o contribuinte 2 vezes pelo mesmo fato. Espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para ser decidido, reconhecendo-se o parcelamento para o pagamento dos créditos de RPJ e CS, acrescido de juros em multa de ofício, com as devidas reduções de 40% das multas de ofício, bem como cancelando-se o débito fiscal relativo à multa isolada de RPJ e CS. Então, a DRJ, ela inicialmente apresenta aquele argumento que o artigo 26A, que é vedado aos órgãos julgadores afastar a aplicação, deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sobre fundamento de inconstitucionalidade, isso com base em parte das alegações do contribuinte nesse sentido. Alega que ser circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passa o exame do litígio, o qual se restringe à existência da multa isolada em razão da falta de recolhimento do IRPJ sob a base de cálculo estimado, uma vez que a cobrança de IRPJ e CS, bem como seus acréscimos legais, foi transferida para o processo de parcelamento número de final de 2015 e 2018. Então, basicamente, presidente, a DRJ mantém essa questão da multa, apresenta julgamentos, razões de decidir da Câmara Superior, um acórdão de número 9101002749, datado de 4 de abril de 2017. Como é uma matéria já bem conhecida pela turma, eu vou pular a questão dos fundamentos. Cientificada a decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 22 de abril de 2019. Em sede de recurso, a contribuinte reitera o pedido de improcedência da multa isolada, alegando a ocorrência de bis in idem e hipótese de consunção das penalidades, bem como a violação à súmula número 105 do CARF, argumentando que a alteração legislativa da lei número 11.488 de 2007 manteve o mesmo núcleo normativo. É o relatório, presidente. Passando-se para o voto. Inicialmente, conheço do recurso voluntário. Tem-se que a controvérsia remanesce exclusivamente sobre a aplicação da multa isolada de 50% previsto no artigo 44, inciso 2, a linha B da Lei 9430, pela falta de recolhimento das estimativas mensais. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito e bastante controversa no presente órgão administrativo. Ressalto que essa matéria foi objeto de julgamento recente na primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do acórdão de número 9101005080, em que, por força do artigo 19E da Lei número 3.988 de 2020, entendeu que não é cabível a imposição de multa isolada referente a estimativas mensais, quando no mesmo lançamento já é aplicada a multa de ofício. É o que se verifica na emenda a seguir. Por concordar com as razões de decidir do conselheiro Caio César Quintela, responsável pela redação do voto vencedor, adoto-os como fundamento deste voto. Como é um voto pequeno, eu vou ler aqui rapidamente, apesar de também já ser um entendimento conhecido da turma. O tema da aplicação acumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo largamente discutida no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há décadas, sendo inclusive objeto da súmula número 105, verbete, este que exprime a posição inconstitucional pacificada sobre a matéria.
institucionalmente pacificado sobre a matéria. Confira-se o teor do entendimento simulado. Ocorre que entende a ilustre relatora que a súmula número 105 aplicar-se apenas aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano calendário de 2007, em face da alteração legislativa promovida naquele tempo, que acabou revogando o inciso 4 do parágrafo 1º, expressamente mencionado na referida súmula. Porém, também há muito este Conselho firmou seu entendimento no sentido de que a alteração procedida por meio da lei não modificou o teor jurídico das prescrições punitivas do artigo 44, apenas vindo para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas características, como, por exemplo, a porcentagem da multa isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação. Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do parágrafo 1º e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação da multa isolada, o apenamento acumulado do contribuinte por meio de duas sanções diversas pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CS, que somadas montam em 125% sobre o mesmo tributo devido, não foi afastado pelo legislador em 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal. E foi precisamente essa dinâmica da saturação punitiva, resultante da coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária, uma supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após verificação do efetivo inadimplemento desse mesmo tributo devido, que restou sistematicamente rechaçado e afastado dos julgamentos registrados nos acordos que erigiram a súmula CAF número 105. Comprovando tal afirmativa, confere-se clara e didática a redação da ementa do acordo 1803-01-263, proferido pela Colém da terceira turma especial da primeira sessão desse agrégio CAF, em julgamento de 10 de abril de 2012, de relatoria da conselheira Selene Ferreira de Moraes. E aí transcreveu a ementa. Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo mesmo ilícito tributário. Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento do tributo, que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada, conduta que já é objeto de penalização com a multa de ofício de 75%. E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o jus puniendi, ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário, estão sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do poder público. Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao erário não podem ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o princípio da absorção ou da construção, vindo repelir esse bis in idem, instituto explicado por Fábio Goldschmidt em sua obra. Registre que o reconhecimento da situação antijurídica não se dá pela mera invocação e observância da súmula 105, mas também a adoção do corolário da construção para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo do contribuinte, que não pode ser tolerado. Posto isso, verificado tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas referentes às antecipações. Então, adotando esses mesmos fundamentos, por concordar com as razões do conselheiro, eu voto no sentido de reconhecer o recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento para cancelar a multa isolada aplicada na auto de infração referente à falta de recolhimento das estimativas mensais de RPJ e CS. É como voto, presidente. Muito bem, está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Eu particularmente, e não obstante, né, o voto do conselheiro Caio, que é... O conselheiro Caio, eu trabalhei com ele na turma 1402, acho que nós entramos praticamente juntos. É um conselheiro da mais alta qualidade, vamos dizer assim, né? Um conselheiro, uma pessoa estudiosa, um cara profundo conhecedor da matéria. Então, a palavra dele tem bastante peso, pelo menos para mim, né? Não obstante isso, eu não concordo, acho que essa multa, somente em relação a esse período de 2008, ela é aplicável, né? Então, assim,
já vou adiantando o meu voto pela divergência. Mas, enfim, que não vai mudar nada também, acho, né, pelo entendimento que eu tenho do que a turma pensa. Né? Mais alguém? Passei a votação. Conselheiro Camerano. Senhor presidente, eu até cheguei a erguer a mão aqui, mas quando o senhor começou a falar, eu imediatamente abaixei, porque o senhor expressou exatamente o que eu ia falar. Então, eu vou deixar para o senhor abrir a divergência ou abro agora? Não, o senhor abre a divergência. Afinal de contas, o senhor é o nosso decano. Tá certo. Então, a súmula do CAF é muito clara, né? Para fatos geradores até 2007, não se aplica a concomitância, né, a multa isolada. Mas de 2008 para frente, por aquela transformação da descrição do artigo lá da lei, né, do parágrafo que criou a multa isolada, teve uma outra configuração. Mas realmente o conselheiro Caio, ele é um brilhante conselheiro, ele tem umas teses muito interessantes. Então há uma divergência no sentido de divergir do nobre relator para manter a multa isolada. Ok. Doutor Daniel. Presidente, as palavras do conselheiro Caio pesaram, mas não pesaram tanto, né, para fazer essa mudagem. Então, o fato já é conhecido, eu já manifestei aqui diversas vezes. Eu acho que a razão que levou a súmula permanece inalterada. Tem um voto da Lívia também muito bom a respeito disso, fazendo essa comparação aí. Eu acho que entender que houve uma mudança da natureza jurídica seria o mesmo da gente afastar a aplicação em alguns casos de súmulas que se referem a simples federal e a gente adota as razões da súmula para aplicar para a simples nacional. Enfim, eu já votei diversas vezes nesse sentido, eu vou acompanhar o relator. Ok. Doutora Luciana. Bom, o meu entendimento também já é conhecido aqui na turma, eu acompanho o relator. Doutor Itamar. Eu confesso que eu vou com a divergência, mas eu simpatizo com a tese do relator exposta aqui, reproduzindo as razões do nobre conselheiro aqui, né? Na verdade foi da conselheira Selene, né? Mas até eu amadurecer mais a ideia, eu vou divergir. Eu vou acompanhar a divergência. Tem que pesar um pouco mais aí, viu, André, na próxima. Se pesar um pouquinho mais, vai. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Ok. Então temos, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Ausente momentaneamente o conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Ok? Daniel, na próxima eu trago a declaração de voto da Lívia também. Pronto. Aí vai pesar. O Caio da Lívia junto e Câmara Superior em peso aí. Aí quem sabe, Daniel? Quem sabe? Eu posso também pedir vistas desse processo para ele trazer o voto. Não, tanto como eu falei, tanto o conselheiro Caio como a conselheira Lívia, né, que esteve conosco por tanto tempo, são duas opiniões e são duas opiniões de peso, né? O que só denota assim que essa matéria ela realmente é uma matéria complicadíssima, né? É uma matéria complicadíssima, né? Eu acho que talvez até nem dure muito tempo essa celeuma, talvez isso aí seja resolvido logo. Mas enfim. Bom, conforme falamos, então a gente finaliza os processos dessa sessão da tarde do dia 15, tá? E passa a analisar alguns processos da sessão da manhã do dia 16. Tá? E começamos pelo item 34, conselheiro Daniel, recorrente Agnello Pacheco, Criação e Propaganda Limitada. Ok?
Boa tarde, presidente. Eu vou tentar simplificar aqui a discussão, porque tem uma matéria processual aqui para a gente enfrentar antes. Tá? É uma PERDECOMP de um alegado saldo negativo. Tá? O despacho decisório verificou a inexistência de qualquer saldo e indeferiu. A essência da decisão vem a recorrente, tá? E traz em sua impugnação matérias eminentemente preliminares. Ela não enfrenta o mérito em momento nenhum, nem explica a origem do crédito, absolutamente nada. Só fala que a decisão, o despacho decisório seria nulo, porque não teria fundamento, que houve cerceamento de direito de defesa, que deveria ter... que a Constituição prevê a obrigatoriedade de se conceder aos acusados e litigantes em geral a mais ampla defesa com recursos inerentes. Tais princípios não foram cumpridos pela fiscalização, que procedeu à intimação do indeferimento dos pedidos de compensação pela simples alegação de inexistência do crédito decorrente do saldo negativo de RPJ. A fundamentação é obrigatória e necessária ao exame de validade do ato, do indeferimento da compensação pleiteada, porém esse procedimento foi simplesmente desprezado pela fiscalização. Ante a manifesta violação ao direito de defesa, o ato administrativo é nulo por falta de motivação e fundamentação face às regras do processo. Ele também traz uma preliminar de nulidade por falta de conversão em diligência, porque diz que deveria a unidade de origem ter convertido em diligência para buscar os documentos necessários se eu entendesse que estava faltando alguma coisa. E aí eu sigo aqui. Da análise da impugnação é possível verificar que o contribuinte nada alega quanto ao mérito ou sobre o crédito pleiteado, mas tão somente questiona a validade do despacho decisório por uma série de fundamentos. A DRJ não poderia fazer diferente, negou provimento à manifestação de conformidade, né, enfrentou aqui as nulidades, né, despacho decisório motivado, servidor competente, descabimento, quanto ao pedido de diligência, aquela tese que a gente conhece, né, dizendo que é prerrogativa do julgador converter ou não em diligência, não haveria necessidade de conversão, e nem precisaria, mas aí ele foi um pouquinho além e fala, além disso, você não prova a certeza de liquidez do crédito, não trouxe nada. Tá? A DRJ enfrenta isso, mas nem precisaria, porque ele não trouxe absolutamente nada relativo ao mérito do crédito. Tá? Aí ressaltou ainda a DRJ que, do exposto, podemos ver que houve motivação para a não homologação da DECOMP. Pedido de nulidade do despacho decisório fica, portanto, prejudicado, pois não se verificou a ocorrência da previsão legal contida no artigo 59 do 7235, uma vez que não houve cerceamento de direito de defesa do contribuinte, o ato atacado foi proferido por autoridade competente. Corrigir aqui. Assim, não assiste razão ao interessado ao alegar cerceamento de direito de defesa e apontar a administração como responsável pela produção de provas de um direito que é do contribuinte. No presente caso, as retenções de RPJ no pagamento feito a terceiros ou interessado e que constituem o seu direito poderiam ter sido comprovadas pela juntada aos autos dos registros contábeis fiscais em poder da defendente, que declarou o seu IRPJ do exercício 2004, ano base 2003, pelo lucro real, mas não fez. Então, a DRJ trouxe essa deixa aqui. Tá? Disse, olha, você poderia provar seu crédito com os seus livros contábeis. Inconformado, ele apresenta recurso voluntário, em que ele repete todas as preliminares, tá? E agora, de forma muito superficial, ele diz que a recorrente, trata-se de uma agência de propaganda, tem aquele regime das autorretenções de imposto de renda, né? Então ele fala que a recorrente procedeu às autorretenções recolhidas via DARF no Código 8045, as autoridades fiscais, todavia, em violação ao princípio da busca da verdade material, sequer analisar as informações prestadas na DIPJ, nas declarações de imposto de renda, e basicamente o esclarecimento dele foi esse, né, de forma também bem genérica e superficial. E traz, aí em sede de recurso voluntário ele traz DIPJ e DARF, nada mais. Nada de contabilidade ele trouxe aos autos. Por que eu estou alegando isso? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque no que se refere às preliminares, eu estou acatando a decisão da DRJ pelos próprios fundamentos. Tá? Então, eu estou aqui
aplicando o 57 do RCAF, né, e aí que são aqueles enfrentamentos da questão de motivação. Então, ele traz lá a decisão dizendo que teve motivação, teve fundamentação legal. Também a questão da diligência, dizendo que a diligência ela é prerrogativa do julgador, então não haveria aí nenhum tipo de cerceamento de direito de defesa, e além disso a DRJ disse, olha, você não trouxe nada de mérito, então precluiu o seu direito, também não teria nada para diligenciar aqui, tá? Já que você não trouxe absolutamente nada. E eu estou adotando a decisão recorrida nesse sentido. Aí eu sigo aqui, na página 10. A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática apresentada. O despacho decisório foi devidamente fundamentado e, a partir dele, o contribuinte teve a oportunidade de apresentar a manifestação de conformidade e, posteriormente, o presente recurso voluntário. Veja-se que o duplo grau administrativo foi respeitado. Ademais, não pode o contribuinte tentar transferir para o fisco ônus probatório que é seu, qual seja de comprovar a certeza e liquidez do crédito. Por sua vez, a diligência é faculdade do julgador e que apenas deve ser exercida quando existir alguma dúvida que não seja possível de ser sanada de pronto. No presente caso, como muito bem disse a DRJ, não havia qualquer dúvida, simplesmente porque não havia absolutamente nada que confirmasse a certeza e liquidez do crédito, nem mesmo parcialmente. O contribuinte não trouxe os livros fiscais e contábeis para comprovar o alegado crédito que pleiteia. Assim, não existindo dúvidas para o julgador, não há o que se falar em necessidade de conversão em diligência, ainda mais diante do fato que o contribuinte não apresenta nenhuma prova. E pior, sequer alegou em impugnação uma linha sobre o alegado direito creditório, sobre o defendido direito creditório. Vou ficar repetitivo. Desta forma, nego provimento ao recurso nesse ponto. E aí que vem um ponto aqui de debate, que vai depender da posição dos senhores. Passo a análise do tópico 2, que é o que ele inovou na peça recursal, especialmente no que tange ao seu conhecimento. Como relatado acima, o contribuinte não impugnou uma linha sequer a respeito do seu direito creditório. Isto ficou claro na decisão recorrida ao enfrentar a preclusão dos argumentos relativos ao mérito. O contribuinte limitou-se a trazer questões atinentes à eventual nulidade do despacho decisório e a DRJ foi clara nesse sentido, tanto ao afirmar ter precluso o direito de alegar questões de mérito, como quanto à ausência de elementos fiscais e contábeis para comprovar o alegado crédito, visto que a DIPJ isoladamente seria insuficiente. Nestes termos, é importante destacar o artigo 17 do EIPAF, o fato que o contribuinte nada impugnou sobre o mérito, no que se refere à existência ou não do crédito. Por sua vez, em que pese seja o entendimento deste CARF acerca da possibilidade do contribuinte inovar nas razões recursais quando estiver em diálogo com a decisão recorrida, o fato é que no presente caso nem isso se verifica. Isto porque a DRJ, de forma clara, disse que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento fiscal ou contábil que comprovasse o alegado crédito, balancete, livro, razão, livro diário, LALU, DCTF. Por sua vez, o contribuinte traz aos autos apenas DIPJ retificadora e comprovante de arrecadação, e mais nada. Em outras palavras, permanece sem comprovar o alegado direito creditório, além de inovar em suas razões recursais. Desta feita, entendo restarem preclusos argumentos de mérito trazidos no recurso e, por consequência, não conheço do recurso nessa parte. Então, presidente, meu voto inicialmente é por não reconhecer do recurso nessa parte, tópico 2, né, no que se refere ao mérito, e adotar a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Caso superada essa questão de conhecimento, aí seria caso de uma diligência. E aí fica aí para posterior análise da turma. Ok. No meu entendimento, e assim, sendo fiel ao que a gente vem decidindo em processo desse tipo aqui, o meu entendimento seria caso mesmo de não conhecer. Eu acho até que se o contribuinte trouxesse a prova correta, como foi dita pela DRJ, prova em conteste, tá, em diálogo com a decisão, a gente até pudesse superar essa questão aí e analisar as provas. O problema é que ele continua sem trazer nada. Então, assim, ele não alegou nada de mérito, agora ele inova no mérito e traz provas que continuam sendo insuficientes. Apesar de que DIPJ e DAFs que ele trouxe batem com o que ele alega aí de retenções e o alegado direito creditório. Por isso que eu estou dizendo que precisaria converter em diligência se superar a questão de conhecimento. É aquilo que eu reforço sempre, né, o Daniel? Quando eu me aposentar, eu já sei o que eu vou fazer.
Né? Esse é mais um caso, entendeu? Porque a DRJ dá toda a trilha para ele provar, né? E ele se preocupa com questão de nulidade, só. Então, ou praticamente só isso, né? Então, sim, não sei a opinião dos colegas, mas a minha opinião já tá formada. Eu acho que é nessa mesma linha mesmo. Que nós temos adotado aí, esse aí é um caso clássico mesmo. Ok. Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o voto, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Relator, presidente. Doutor André. Foi o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok? Conselheiro Itamar, item 40. Recorrente SESB S.A. Engenharia e Empreendimentos. Com a palavra, relator. Bom, esse processo, ele é o paradigma do 41 e o 42 é exatamente idêntico, tá? As mesmas... Dá para aproveitar tudo que eu falar aqui agora, a gente aproveita para o 42 e o 41 naturalmente, né? Na verdade, ele se refere a incentivos fiscais da Lei do Bem, da Lei 11.196, né? O contribuinte verificou que tinha direito aos incentivos fiscais, ele retificou as declarações e fez a DECOMP. Lá na DRJ, eu vou ler já o relatório, só estou falando de uma forma rápida. Na DRJ entendeu que ele não controlou em contas específicas os gastos e não reconheceu. Isso não apresentou a escrituração. Aí, no recurso voluntário, ele apresentou uma série de documentos. Eu vou ressaltar que a manifestação dele foi muito objetiva, muito bem feita. A DRJ não reconheceu porque ele foi um voto também, ele abarcou bem a matéria, e ele não reconheceu porque não tem as contas específicas dos gastos com a inovação tecnológica, né, com a atividade de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento. E então ele trouxe o recibo da ECD que ele entregou, a escrituração contábil digital, uma série de planilhas, ou seja, os documentos que ele trouxe, eu vou colocar lá no voto, mas eu já adianto, eu acho que está bem convincente, de modo que ele tem o direito, então, no final, já vou adiantar, eu estou sugerindo baixar em diligência, porque se a gente não verificar isso agora, ele vai para o judiciário. E me parece que ele tem o direito. Então, agora, de uma forma rápida, para a gente também não perder muito tempo, eu vou ler o relatório e já pulo para o voto. Eu vou ler essa parte aqui inicial do relatório, tá? O despacho decisório não homologou a DECOMP porque estava alocado no débito informado em DCTF. Na sua manifestação, ele explica que foi aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia incentivo fiscal no valor de 581 mil. Nos outros processos, a mesma coisa. Ele junta o documento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Assim, retificou a DIPJ para excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real, e verificou que reduziu o montante do imposto a pagar de 514 mil para 377, surgiu o crédito de 137. Assim, esse crédito foi aproveitado na DECOMP, final 5 mil, objeto do presente processo, e tem um saldo na DECOMP final 8289. Ele errou, ele informou nessa DECOMP o crédito de 102 mil, mas ele informa que apresentou outra DECOMP para aproveitar a diferença e informou o crédito 137 mil. Como eu estou sugerindo em diligência, eu não vou adentrar nesse julgamento agora, porque o julgador de piso delimitou o litígio lá, falou, não, peraí, você pediu na DECOMP mãe, você informa o crédito, 102 mil. Então é sobre esse crédito que eu vou avaliar. O outro eu não conheço. Seria não declarada a compensação, né? Enfim. Aí ele demonstrou que o débito compensado em DCTF foi exatamente recolhido. O julgador de piso, com fulcro no artigo 3º da Lei 11.196 de 2005, decreto na IN 1187, que exige a necessidade de controle analítico dos custos e despesas integrantes do projeto, registra que permaneceu sem comprovação se o projeto informado foi efetivamente realizado, se os dispêndios informados foram efetivamente incorridos, se os dispêndios foram feitos na forma informada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, se a escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma exigida pela Receita, se os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários, se o contribuinte estava em situação regular com certidões. E aí ele negou o pedido,
o contribuinte alega aí ou reproduziu o recurso voluntário aí, com as alegações dele, mas eu vou partir para o voto já. Em síntese, após a aprovação do incentivo fiscal, o interessado retificou a DIPJ, alterando a base de cálculo, mas não retificou a DCTF. Assim, o despacho decisório não reconheceu o direito creditório. A manifestação de inconformidade foi muito clara e objetiva, ocasião em que o contribuinte juntou documentos que julgou suficientes para justificar o direito creditório pleiteado. No entanto, a autoridade julgadora indeferiu o pedido com fuga na legislação, como acabei de relatar. O recurso voluntário dialogou com a decisão recorrida. Apresentou diversos documentos para demonstrar a origem do seu direito creditório. Os documentos estão nas folhas 249 e seguintes. Insta destacar que há o recibo de entrega da escrituração contábil digital. Inclusive, eu posso citar aqui, se os senhores quiserem dar uma olhada, ele tem as planilhas de apuração antes e depois, no anexo 3. Ele faz uma planilha de apuração antes do benefício, e folha 506. O anexo 4, ele demonstra a DCTF e comprovante de pagamento antes do benefício. O LALUR, ele apresenta com alguns lançamentos com ajuste, ou seja, dá para ver que ele está bem organizado. E me parece que ele tem o direito. Eu só não tenho acesso aos lançamentos contábeis em contas específicas daqueles dispêndios que ele informou ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, como eu disse que o recurso dialogou com a decisão recorrida e juntou os documentos, ele também explica que eu acho que eu deixei grifado em azul aí, em resposta aos itens expostos no voto condutor da decisão recorrida, a recorrente expõe: os dispêndios declarados foram realizados na forma do informado ao Ministério. E ela explica cada valor aí. No entanto, nos termos do artigo 22, os dispêndios devem ser controlados em contas específicas. Há nos autos a recibo de entrega da escrituração digital e alguns lançamentos de ajuste, mas não há escrituração contábil. Ou seja, poderia juntar com um documento não paginável, né? Para a gente dar uma olhada nas planilhas aí ou nos lançamentos, de modo a evidenciar o controle em contas específicas. Ela juntou a escrituração, o LALUR com os ajustes, mas a conta específica dos dispêndios não foi indicada nos autos. Desse modo, para verificar o direito líquido e certo em relação ao pagamento individual maior, é necessário uma análise pormenorizada dos dispêndios realizados. Aí eu realço que a estimativa, como ela está pedindo um pagamento a maior de estimativa, ela deve ser considerada junto com o tributo, que após o final do ano, se ele utilizou essa estimativa na apuração do tributo, não é um pagamento a maior. Então, para verificar se o direito creditório é líquido e certo, é imprescindível analisar se a apuração do tributo, que o anexo 6, folhas 533 e seguintes, está de acordo com a sua escrituração contábil. Do mesmo modo, o registro de forma detalhada e individualizada dos dispêndios com controle analítico dos custos e despesas integrantes para cada projeto incentivado deve ser comprovado. Esses dados devem constar da escrituração contábil e fiscal, a qual foi entregue pela recorrente. O recibo está na folha 537. Como não há como ter certeza acerca da regularidade do controle dos dispêndios informados, de modo a fazer jus ao benefício, eu voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal verifique se o projeto informado foi efetivamente realizado, analisando, e eu citei os tópicos aqui, grifado em azul, para ele verificar de fato o mérito mesmo é se ele teve controle nos lançamentos em contas específicas, conforme dispõe a IN 1187, que ela tem lá alguns detalhes. Aí eu peço o relatório conclusivo e intimar para o contribuinte se manifestar em 30 dias. O processo em síntese, é simples. Esse é o mérito do meu voto, senhor presidente. Ok. Doutora Luiz. Nós temos vários processos dessa questão na sessão passada, da minha relatoria, que foram aqueles processos da ERG, que era também P&D. E o primeiro processo que eles pediram o crédito, também foi isso, eles pediram, ele foi baixado em diligência para eles fazerem essa verificação. Eu acho que isso é importantíssimo, realmente, porque o controle é muito importante, né, para ter direito a esse benefício fiscal. Então, eu acho que
tendo contribuinte juntado e demonstrado isso, eu acho que a gente, essa questão para mim é uma questão, é um benefício super importante que deve ser mantido. Então, acho que o relator deu a melhor condução aí para a votação, pro deslinde da questão, desculpa. Mais alguém? Vamos à votação, então. Doutor Camerano. Realmente, presidente, é complicado mesmo. Ainda mais que esse parecer do Ministério, né, foi dado depois, né? Aí ele alterou os dispêndios, né? 2015. E esse era 2013. Então ele verificou lá em 2015, o Ministério ainda errou, emitiu um parecer complementar informando. O primeiro parecer falou que era 2014. Aí ele pediu lá, não, me dá o complementar. Aí ele saiu correndo atrás do direito dele. Enfim, me parece que ele tem um direito, que foi ter um controle aí muito rígido. As peças foram bem objetivas, enfim. Se a gente não fizer a diligência aqui no judiciário, o auditor essa diligência vai acontecer em algum momento. Sim, com certeza. Eu acompanho o voto, presidente. Doutora Luciana. Doutor Daniel, desculpa. Relator, presidente. Doutora Luciana. Relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe, relator. Doutor André. Relator. Também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Item 41 leva ao mesmo resultado por ser repetitivo. Item 42, conselheiro Itamar. Senhor presidente, o item 42 é exatamente a mesma situação que o Ministério aprovou. Senhor presidente, caiu, não? Não. O Ministério aprovou o incentivo, mas não tem o controle, ele juntou os mesmos documentos em relação ao CSLL. Então, eu também estou sugerindo diligências nos mesmos termos, vai ser o mesmo voto. Tem algum detalhe que a CSL retida na fonte, na verdade, a gente vai analisar quando voltar da diligência, porque a diligência se refere ao controle do incentivo fiscal na contabilidade. Ok. Doutor Camerano. Acompanho, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Aí a gente passa os 3 processos. A gente pode passar a julgar os processos do dia 17 à tarde. Eu tenho preferência, não sei se vocês concordarem, de a gente começar a julgar os processos do Camerano de exclusão simples. Em tese, mais simples. Em tese, né, Camerano? Em tese. Em tese, na verdade. Pode ser, Camerano? Claro. Tá, então a gente tem o item, deixa eu ver aqui, item 98, se não me engano, só um momento. 98. Deixa eu ver aqui, só para confirmar. Item 98, conselheiro Camerano, Anambis. Comércio de calçados. Ok. Vou abrir aqui. Estou abrindo aqui, presidente. Muito bem. Senhor presidente, esse voto, essa empresa, ela faz parte não sei se vocês se lembram, de uma rede de empresas de calçados, SP7,
que nós já julgamos aqui nessa turma, pessoal lá do Jorge, mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui, que vocês já vão se lembrar do caso. Então, é uma empresa que está sendo excluída do CIPS por utilização de interpostas pessoas, né? Que foram, na realidade, essas interpostas pessoas, que, na realidade, constatou-se que o real proprietário, o administrador de fato dessas empresas é o senhor João Roberto Vioto. Esse senhor já foi responsável em várias outras empresas, aí, inclusive uma já passou por aqui, que é a CP7 Calçado. Muito bem. Então, está fazendo aqui o procedimento fiscal, pedir os livros, né, da empresa, aquele negócio todo. Então, o motivo da exclusão da contribuinte nacional, né, foi porque estava constituída por interpostas pessoas ocultando o sócio de fato, né? Muito bem. Inclusive, essa empresa, ela foi sucedida pela Ninho da Águia, comércio de calçados também era naquele rol de empresas. Muito bem. Então, aqui, ó, fazia parte do seguinte grupo de empresas: Jorrov Comércio de Calçados, CP7 Comércio de Calçados, que é um processo que eu fui relator. O voto em PDF dessa CP7 está na minha pasta T aí. Esse Olho da Águia, Voo da Águia, Filho da Águia, Ninho da Águia. O Águia deve ser lá o tal do João Roberto, né? Porque é tudo filho da Águia, Voo da Águia, Ninho da Águia. Só tinha Águia aí. Muito bem. Então, constatou-se a existência aqui de diversas procurações envolvendo as 7 empresas sob ação fiscal. Por meio dessas procurações, a administração e a gerência das empresas foram transferidas do sócio laranja ao proprietário de fato, o senhor João Roberto Vioto. Muito bem. Então, fatos que chamam a atenção dos contratos sociais das 7 empresas. Todas elas têm o mesmo modo de operante, a mesma composição. Relação de parentesco entre os sócios, procuradores. Os sócios que constam nas empresas são ex-funcionários das mesmas. Às vezes o cara é sócio e empregado ao mesmo tempo. O valor irrisório atribuído ao capital, né? Muito bem. Mesmo contador. Então, vou passando aqui. Então, essa empresa Ninho da Águia, que faz parte também dessa rede de empresas, no endereço da Ninho da Águia, localizamos a loja de calçados Manamauê, cuja razão social é a Anambis Comércio de Calçados, que no caso é a recorrente, né? Muito bem. Então, aqui eu vou passando rapidamente por aqui, até porque o recurso voluntário ele se esquiva dessas questões todas aí. Muito bem. Bom, então aqui, depois retiraram-se os sócios laranja, os interpostos de pessoas retiradas, se ingressou na sociedade, eu estou aqui na página 6. Ingressou na sociedade o sócio João Roberto Vioto Júnior, que vem a ser o filho do João Roberto. Tá? Muito bem. O senhor João Roberto Vioto Júnior é filho de João Roberto Vioto e Ângela Fernandes. E foi sócio também da empresa Filho da Águia, Olho da Águia, enfim. Muito bem. Vou passando rapidamente aqui, porque essas questões, essas minúcias aqui, não estão devidamente rebatidas, né? Como nós vamos ver depois. Só destaquei aqui os pontos em vermelho e tal, se chamar a atenção dos senhores. Muito bem. Então, tem aqui, ó, a Anambés Comércio de Calçados EL, que é esta empresa que nós estamos aqui julgando, né, a recorrente, ela está enquadrada no regime do Simples Nacional. A Ninho da Águia, empresa que teria sido substituída pela Anambés Comércio de Calçados, também foi excluída do Simples Nacional, em procedimento efetuado pela DRF Maringá, por ter sido constituída por interpostas pessoas. No processo de exclusão do CIPS, efetuado pela DRF Maringá, João Roberto Vioto foi considerado sócio de todas as empresas e que os supostos sócios constantes do contrato social eram apenas laranja. Assim como apurada na ação fiscal anterior, constatou-se vínculo empregatício entre os sócios da Anambés Comércio de Calçados, EIRELI, e as demais empresas do grupo Jorrovi, né? Os ex-sócios Rio do Alves Jardim, Cíntia Naz de Oliveira, El Silva Amaro, são ex-funcionários das empresas do grupo, né? Muito bem. A senhora Cíntia Naz de Oliveira era apenas funcionária e só concordou em fazer parte da sociedade para ajudar a empresa. Ainda de acordo com as informações por ela prestadas,
toda a movimentação financeira da Anambés é feita no escritório central da rede Johob. O senhor Sauro Arthur, contador da Anambés Comércio e Calçado e da ANIM da Água, era funcionário da ANIM da Água em 2003, responsável pela contabilidade e entrega de declarações de todas as empresas do Grupo Johob. Prestou informações à fiscalização no sentido de que os funcionários eram utilizados para compor as sociedades das empresas, com o objetivo de as mesmas permanecerem enquadradas no Simples Nacional. Que toda a administração das lojas é centralizada em Paranavaí, sob a responsabilidade do senhor João Roberto Vioto, que é quem cuida da movimentação bancária e das compras de mercadoria efetuadas pelas empresas do grupo. Muito bem. Então, seguindo aqui. As empresas que compõem o chamado Grupo Johovi, de acordo com as informações, verificações da DRF Maringá, e com os fatos apurados na presente ação fiscal são. Então, tem aqui o rol das empresas. Todas essas aqui fazem parte do grupo aí, foram excluídas do Simples Nacional de Comércio e Calçados. Então, tem aqui a CP7, que nós julgamos, se eu não me engano, uns 2 meses atrás. Eu estou, inclusive, o acordo está aí na pasta. Muito bem. Anambés, Águia. Bom, assim, diante das considerações e pressupostos sobre análise, podemos concluir que a Constituição da Anambés Comércio e Calçado deu-se com a utilização de interpostas pessoas, os chamados laranjas ou testas de ferro, ocultando o sócio da empresa, o senhor João Roberto Vioto, que é quem administra de fato, tal como já havia sido apurado em procedimento anterior efetuado pela DF Maringá. Muito bem. Então, a Anambés foi excluída do Simples Nacional, né? Utilização de interpostas pessoas. Muito bem. Aqui está o enquadramento, artigo 29 da Lei Complementar 123, de 2006, inciso 4º. Muito bem. Vamos passando aqui, então. A DRJ, então, como já adiantado, o expediente de interposição de interpostas pessoas, né? Foi identificado o senhor João Roberto Vioto como agente interponente das pessoas naturais, né? Das 7 pessoas jurídicas. CP7 Comércio e Calçado está aqui também. E a ANIM da Águia, também, a ANIM da Águia, essa última ANIM da Águia, é sucedida por ele, sucedida pela recorrente. Tá? Mas, como se dizia, a interposição de pessoa foi objeto dos autos número tal, que resultou exclusão de ANIM da Águia. Lembra-se, pela contribuinte, ela foi excluída, a ANIM da Águia foi excluída e foi sucedida pela recorrente. Tanto o Simples Federal quanto o Simples Nacional. Né? Muito bem. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, vê-se que, contestados administrativamente os autos acima, ambos foram dados por procedentes pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba. Opostos, os competentes recursos voluntários, no âmbito das expedientes, logo a seguir, deles desistiram. Muito bem. A dizer o modo operante, interposição de pessoas por obra e arte do senhor João Roberto Vioto, na constituição das 7 pessoas jurídicas antes referidas, pelo menos na instância administrativa, é fato certo e indiscutível. Muito bem. Aqui no recurso voluntário, a DRJ manteve a exclusão da empresa do Simples. No recurso voluntário, cientificada da decisão recorrida, a interessada apresentou recurso voluntário, na qual apresentou as seguintes alegações. Em resumo, preliminarmente, pela nulidade da decisão recorrida por cerceamento de direito de defesa ante a impossibilidade de apresentação de provas. Então, reproduzir aqui o alegado. Né? Nenhum dos sócios ou o senhor João Roberto participaram, apresentaram defesa, ou mesmo lhes foi possibilitada a apresentação de documento naqueles processos. Né? Referido processo não poderia fundamentar o presente. Ele entende que aquele processo anterior lá da Lindag estaria fundamentando esse. Né? Muito bem. Que era obrigação da autoridade trazer ao menos a decisão proferida naqueles autos, e não simplesmente mencionar que o fez em razão do julgamento de referido processo. Essa é a questão que ele está trazendo. Relativamente à composição societária da recorrente, alega que os sócios tinham capacidade financeira compatível ao capital da empresa.
que é comum ex-funcionários experientes galgarem postos melhores nas empresas. Que, abre aspas, a Receita Federal pretende considerar o filho do senhor João Roberto Vioto laranja, isso beira um absurdo. E conclui, no presente caso, os sócios sempre agiram com maior cuidado, diligência e probidade em suas ações para se deparar com a peste de laranja imposta pelo fisco. Diante do acima exposto, resta totalmente afastada a alegação de responsabilidade do senhor João Roberto Vioto, uma vez que os sócios constantes de contratos sociais sempre foram os detentores das cotas sociais. Daqui por diante, o recurso voluntário, ele gasta incontáveis páginas para demonstrar a inexistência de atribuição de responsabilidade do senhor João Roberto Vioto. Então, ele começa a citar, interpretar a doutrina e decisões judiciais, tudo dirigido ao inciso 3 do artigo 105 CTN, que absolutamente não tem nada a ver com o debatido aqui nos autos. Então, esse é um relatório essencial. Na verdade, as questões mesmo centrais, que foram todas consideradas termo de verificação fiscal, não foram efetivamente debatidas pela recorrente. Muito bem. Então, passando aqui o voto, preenchido o requisito de admissibilidade do recurso, dele se conhece. Da alegação de nulidade da decisão recorrida, cerceamento de defesa. A recorrente parece inconformada com a menção pela decisão recorrida a exclusão do Simples Nacional da empresa Linda Águia Comércio de Calçados, acompanhada no processo 10.930, final de 2011-78. Empresa esta que foi sucedida pela recorrente. Reverbera, aqui é recorrente, né, que referido processo não poderia fundamentar o presente, e mais, que a recorrente teve suprimido o direito de ampla defesa, né, aquilo que eu descrevi lá no relatório. Né? Bom, com tais alegações, eu entendo que a recorrente procura se esquivar das questões centrais já apontadas na representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional, ratificadas na decisão recorrida, a qual, destaque-se, não se utilizou de peças processuais acostadas no referido processo para embasar a sua decisão. Não é isso que consta nos autos. Ora, tipo de alegação sem respaldo, uma vez que fartamente demonstrado nos autos que esta empresa fazia parte de um grupo de empresas que utilizavam interpostas pessoas, laranjas, em seus quadros societários. Mas o verdadeiro gerente proprietário, de fato, era o senhor João Roberto Vioto. Que lá no TVF tem dezenas de ilustrações e de provas sobre essa vinculação. Só que ele não contesta nenhuma delas. Algumas empresas deste grupo já sofreram autuações e já passaram por decisões administrativas, inclusive com passagem por este colegiado, como adiante se mostrará. A decisão recorrida apontou que o modus operandi da recorrente era apenas um segmento do que ocorria nas demais empresas do grupo, então mencionadas na decisão. O processo a que se refere a recorrente estava em nome da empresa Linda Águia Comércio de Calçados, sucedida pela recorrente, e tratava da exclusão desta empresa do Simples Nacional e Federal, com os mesmos fatos ora apontados, utilização de interpostas pessoas na composição societária das empresas do grupo. Referido processo não encontrou muita resistência no âmbito administrativo, pois houve a desistência dos recursos impetrados no processo de exclusão e dos lançamentos de ofício. Reproduz a conclusão da decisão recorrida. Como adiantado no relatório fiscal, o expediente da interposição de pessoa, da constituição de pessoa jurídica, já foi objeto dos autos sob o número 10.930, final de 2011-78, que era aquela da Linda Águia. Na hipótese, cuidou-se, por fim, em identificar o senhor João Roberto Vioto como agente interponente de pessoas naturais na constituição de 7 pessoas jurídicas. Chorovi, CP7 Comércio, Olho da Águia, Voo da Águia, Filho da Águia, Negavá Comércio de Calçados, né? E Linda Águia Comércio de Calçados, da qual a empresa foi a sucedida, a recorrente. Esta última, aliás, e sem contestação pelo interessado em sua insurgência, é sucedida por ele, contribuinte, na mesma base física, com os mesmos funcionários e encabeçada por pessoas naturais que figuraram como empregados nas mais pessoas jurídicas, ali postas a roubo, na qualidade de sócios do interessado.
como a que ajudar a empresa, a lei contribuinte, é o que se lê na tomada de depoimento da sócia, a senhora Cíntia Nazi de Oliveira. Ainda continuando com voto da decisão recorrida. Mas, como se dizia, o expediente em consideração, interposição de pessoa, foi objeto dos autos do processo 10.930 de 2011-78, que resultou a exclusão de ninho da águia, comércio e calçados, lendo sucedida pela contribuinte, tanto do Simples Federal quanto do Simples Nacional. Né? Mas até o ensejo do mesmo procedimento fiscal, ninho da águia, comércio e calçados foi autuado com exigência de imposto de renda e reflexo no calendário de 2007 a 2009. Bem que ainda no mesmo expediente responderam solidariamente ao crédito tributário o senhor João Roberto Vioto. Então, lá naquele processo, ele está sendo arrolado como responsável solidário, e aqui nesse processo da recorrente, ele não tem lançamento de ofício aqui é só a exclusão do Simples Nacional. Então, ele gastou rio de tinta aqui para... Talvez ele copiou e colou lá a do 135, e trouxe para cá, né? Muito bem. Então, como eu já disse lá anteriormente, os recursos voluntários naqueles processos lá, da exclusão e do lançamento de ofício da ninho da águia, da qual a recorrente é sucedida, foram desistidos. Eles desistiram dos recursos voluntários. Então, particularmente, aqui se assenta o cerne da presente impugnação, a menção ao senhor Roberto Vioto Júnior, que ele alega lá que não poderia penalizar o filho dele, né? E senhora Ângela Ferreira, totalmente marginal os fatos imputados, configurados, articulados em relatório fiscal e não especificamente impugnados. Nada disso foi impugnado. Testemunho dado pelos mais sócios da contribuinte, assim no sentido de atribuir posição de poder e mando da vida empresária do interessado ao senhor João Roberto Vioto, completa ausência de capacidade econômica. Nenhum deles tinha capacidade econômica, ele insiste no recurso voluntário que os sócios tinham capacidade financeira. Né? Identidade de base física, quadro de funcionários e sócios entre contribuinte e ninho da águia, tudo mesmo. Veja que tudo isto, isso aqui não é nenhuma novidade, tudo isso já constava na representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional. E destaco a situação das pessoas apontadas como sócios da recorrente, a qual alegou em seu recurso voluntário que todos tinham capacidade financeira compatível com o capital por eles integralizado. Eis a conclusão irrefutável e que consta na referida representação. Então ele mostra aqui, os sócios, Hildo, Cíntia, Carlos Vinícius, nunca apresentaram declaração de imposto de renda de pessoa física, até o ano que constaram como sócio da Anambés. Então, você vê aqui, aos rendimentos declarados. E, além disso, ainda eram sócios em outras empresas. Né? Tudo dinheiro em espécie. Então, a partir de seu ingresso na sociedade, passaram a apresentar a declaração de imposto de renda, com basicamente as mesmas informações sobre rendas e bens. Declararam rendimentos recebidos de pessoas jurídicas do grupo. E para comprovar a origem de eventuais recursos que teriam sido utilizados na aquisição das cotas de capital da Anambés, que é a recorrente, informam a posse de saldo em caixa, dinheiro e espécie de anos anteriores. Então, aqui, na representação, eles montam o quadrinho aqui. Há que se destacar que a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido que a disponibilidade em dinheiro somente pode ser aceita quando houver prova em conteste de sua existência no final do ano base em que foi declarado. A mera informação em declaração de imposto de pessoa física de posse de dinheiro em espécie no ano anterior não tem o condão de demonstrar a origem de recurso utilizado na aquisição das cotas, salvo, reitere-se, mediante prova em conteste de sua existência. Então, senhor presidente, está tudo muito claro. No recurso voluntário, simplesmente se esquivou de combater todas aquelas questões trazidas na representação fiscal da própria decisão recorrida. Quanto à atribuição de responsabilidade nos termos do inciso 3º do artigo 105 CTN, então evocada pela recorrente, esclareço que o presente caso, o presente processo, trata da exclusão da recorrente Simples Nacional. Não se tratando aqui de eventual exigência de crédito tributário, por força da exclusão da recorrente deste regime simplificado. O mencionado dispositivo legal
trata de atribuir responsabilidade solidária tributária ao pagamento do crédito tributário com o contribuinte, no caso da recorrente, né? Oportuno algumas considerações acerca do dispositivo legal. Então, eu trago aqui, só para constar a definição lá que consta no dispositivo do artigo 105, né? Para mostrar que não tem nada a ver com o assunto que está sendo tratado aqui nos autos. Aí eu cito aqui uns comentários também de uma obra. Só para mostrar que o artigo 105 trata a responsabilidade tributária de terceiros. E o senhor João Roberto, ele não está aqui como responsável solidário. Ele não tem lançamento de crédito tributário aqui. Ele está lá no outro processo. Muito bem. Como se vê, o litígio ora posto nos autos não requer manifestações dos órgãos julgadores acerca de tal dispositivo. Uma vez que tal discussão terá seu momento quando, se for o caso, houver exigência de crédito tributário, então formalizado em auto-infração. Oportuno, eu trago aqui excesso da decisão proferida por esta turma ordinária em um processo envolvendo empresas deste mesmo grupo da recorrente, onde se percebe facilmente a existência do mesmo modo de agir com utilização de interpostas pessoas, etc. Então, eu trouxe aqui mais uma página de rosto aqui do processo que julgamos há poucos meses atrás, que é da CP7 de Comércio de Calçados, também está rolada nesse grupo aí, dessas empresas de calçado. Então, eu só trouxe aqui alguns trechos, só para mostrar que o procedimento é o mesmo, o modus operandi é o mesmo. Foi um julgamento aqui em 13 de outubro de 2020. Muito bem. Então, vocês podem ver, se quiserem curiosidade, que ó, o senhor João Roberto Viô também, que era o administrador de fato da empresa. Então, senhor presidente, o recurso voluntário, ele simplesmente se esquiva dessas questões todas, né? Conforme mostrei aqui. Então, aqui eu concluo, apenas para deixar mais claro, a recorrente não fez nenhum esforço para se livrar ou se defender das acusações postas, como se vê nos autos presentes do processo. Então, senhor presidente, o voto é em afastar a nulidade da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Ok. Tudo bem, doutor Carlos. Alguma dúvida, senhores? Passemos à votação, então, doutor Daniel. Com o relator presente. Doutora Luciana. Relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Então, por unanimidade de votos, afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 99, conselheiro Camerano, recorrente 6C Viagens e Turismo Limitada. 6C. Estou abrindo aqui, presidente. Ele demora um pouquinho. Muito bem. Então, tá certo. Então, eu vou transcrever aqui, resumidamente, o relatório e voto de decisão recorrida da 7ª turma da EJ Curitiba. Então, aqui, no caso, a empresa foi excluída do Simples Nacional por existência de débitos em aberto, né? Com exigibilidade não suspensa. Os efeitos da exclusão foram estabelecidos a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, seriam 2 débitos de natureza previdenciária, que estão identificados ali. DEBCAD final 3820 e DEBCAD final 3839, né? Escrito em dívida ativa. A empresa foi cientificada, alegou que teria feito um pedido de parcelamento desses débitos, né? Uma consolidação manual. Ela
Ela anexa despacho da Receita Federal, deferindo o parcelamento e afirma que as parcelas já foram quitadas. Né? Muito bem. No voto da DRJ, primeiro ela fala aqui da suspensão, né, da exclusão, né? Depois ela entra já na questão aqui do enquadramento, que é a questão de débitos em aberto, né? De seu lado, a empresa alega que parcelou os débitos em 2014, que já houve, inclusive, sua total liquidação, conforme comprovantes que teria juntados aqui. Conforme consulta o processo do referido parcelamento, que foi citado pela recorrente, observa que na análise do pedido de revisão do parcelamento da empresa, estou consignado que... Aqui, senhor presidente, o relatório da DRJ é muito extenso e se eu ficar lendo eles aqui, os senhores vão se perder no meio aí da leitura. Como eu já fiz um resumo disso e no voto ele vai estar mais conciso, eu acho mais interessante a gente ir passando, porque o relatório da DRJ é muito extenso, ela se perde em algumas colocações que não tem a relevância aqui para o caso, né? Eu destaco, na realidade, os pontos mais importantes. Pode ir para o voto, então. Ok. Então, eu vou passar aqui no recurso voluntário. A interessada, então, apresentou seu recurso, onde ela reitera os argumentos lá, né? Ou seja, que teria quitado aqueles débitos apontados no ADR. Muito bem. Bom, aqui no voto, então, preencher os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário dele se conhece. Inicialmente, verifica-se que os débitos apontados no ADR foram objeto de solicitação de inclusão em parcelamento, conforme o despacho revisional de folhas 5 a 11. Então, tem aqui despacho. Trata o presente processo de pedido de revisão da consolidação do parcelamento e tal, do artigo 2 da Lei 12.996/2014, de interesse de CIC Viagens, né? Conforme o requerimento por ela apresentado, ela solicita a consolidação desses dois débitos aqui, que são aqueles débitos que estão no ADR, né? Muito bem. Então, vai dizer aqui o seguinte, em consulta aos débitos da Receita Federal, verifica os débitos. Então, ela fala aqui dos débitos e tal, bababá. Aí, por fim, por fim, verifica os valores informados na GFIP. Só foram convertidos citados débitos, que são esses dois aqui, 3820 e 3839, em 15 de junho de 2016, de modo que não foram disponibilizados ao interessado no momento da consolidação. Então, por alguma razão lá, esses dois débitos não teriam sido disponibilizados ao interessado na consolidação. Desse modo, por se tratar de falha no sistema da Receita Federal em disponibilizar tempestivamente os débitos no momento da consolidação, o pedido de revisão deve ser aceito. Face aos posts, propõe envio de processo ao delegado da Receita Federal em Vitória, autoridade competente para proferir a decisão. Muito bem. A decisão sobre a revisão foi encaminhada à recorrente em data anterior à emissão do ADR, né? Essa decisão sobre essa revisão aí, eis o relatado pela decisão de piso. Entretanto, a decisão sobre a revisão do parcelamento foi comunicada ao contribuinte com as seguintes informações, né? Então, deu essa comunicação aqui para o contribuinte, né? Informando aí do resultado, para dar ciência da decisão, né? Da consolidação. Referente àqueles dois débitos do ADR. Esclareço que, para o regular prosseguimento do parcelamento, é necessário que sejam imediatamente retomados os pagamentos das parcelas, tanto das parcelas vencidas quanto das vincendas. Segundo os registros da Receita Federal, só houve pagamentos até o mês de agosto de 2015. A falta de pagamento por 3 meses implica a rescisão do parcelamento, a perda dos benefícios de redução de multa e juros e a retomada dos atos de cobrança dos débitos, bem como impede que se obtenha certidão de regularidade fiscal, né? Por fim, esclareço que o processo tramita em meio digital em seu inteiro teor, pode ser obtido no sítio da internet da Receita Federal. E a recorrente, ela reconhece que só fez pagamentos até agosto de 2015. Então, aqui, segundo ela aqui, destaca-se que todo o parcelamento foi totalmente quitado até agosto de 2015, não existindo débitos posteriores a essa data, motivo pelo qual deve ser tornado sem efeito a ADR.
Entretanto, eu não vejo a vinculação entre os pagamentos aludidos pela recorrente com os débitos apontados no ADR. E ela não faz essa vinculação com esses débitos aí, que estão no ADR. Os débitos apontados. O que me faz crer que os referidos débitos permaneceram de fora do parcelamento consolidado, mesmo depois do ato revisional, por força da existência de débitos ainda em aberto, de parcelamentos anteriores. É o que se depreende do relato da decisão de piso. Assim, verifica-se que houve em dezembro de 2016 o alerta para que a empresa retomasse o pagamento das parcelas encerrado em agosto de 2015, até a quitação do parcelamento sob pena de sua rescisão. Você veja que ele falou que pagou até agosto de 2015, né? E o despacho revisional também disse que só tinha pagamento até agosto de 2015. E a DJ está dizendo, para que ele retomasse os pagamentos, que foi encerrado em agosto de 2015, mas eu entendo, então, que tinha mais pagamentos. Em consulta aos extratos de pagamento, 19 de dezembro de 2016, aqui a decisão de piso, né? Do processo lá da consolidação, observa-se que os recolhimentos foram efetuados até 31 de agosto de 2015. Da mesma forma, os comprovantes acostados pela empresa somente demonstram pagamentos até a competência de agosto de 2015. Por seu turno, em consulta ao sistema de parcelamento, para ex-consulta extrato, verifica-se que o referido parcelamento está atualmente na condição em consolidação na Receita Federal, ou seja, o parcelamento não foi consolidado, efetivado, e, em consequência, não há suspensão da exigibilidade dos débitos previdenciários, aqueles ali, final 3820 e 3839, né? No caso, entendo que caberia à empresa, após a ciência do ADR, dentro do prazo de 30 dias que lhe fora concedido, buscar junto ao DRF a regularização do seu parcelamento e o pagamento dos saldos remanescentes, caso existam. Ao não tomar essa providência, ficou a empresa sujeita à exclusão por possuir débitos exigíveis. Desta forma, resta claro que a empresa não regularizou seus débitos dentro do prazo legal determinado. Destarte. Quando transcorrido o prazo de 30 dias contado da ciência do ato de exclusão, os débitos motivadores da emissão do mencionado auto não estavam com a exigibilidade suspensa. Tampouco há comprovação cabal de que já estariam quitados. A decisão de piso ela foi bastante clara, ela explicou o ocorrido em detalhes e anunciou que não há comprovação da quitação dos débitos motivadores do ADR, indicando o caminho a ser seguido pela recorrente, qual seja, apresentar em sede recursal os comprovantes de recolhimentos, mas não há nos autos tal comprovação. Eis o relato da recorrente. Diante da notificação recebida de possível exclusão do Simples Nacional, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que o pedido de parcelamento dos referidos débitos foram feitos em agosto de 2014, com consolidação manual em 2016, que é esse processo final 2016-77, que já foi o processo mencionado anteriormente. Destaque-se, conforme já comprovado, a Receita Federal do Brasil, por meio de despacho, deferiu o parcelamento requerido, tendo a empresa contribuinte já quitado todas as parcelas devidas. Então, ela falou que tem o detalhamento do débito 3839, 3 parcelas de pagamentos de 25 de agosto de 2014 a 31 de agosto de 2015, e o detalhamento do débito 3820, 7 parcelas de pagamento de 25 de agosto de 2014 a 27 de fevereiro de 2015. O parcelamento a que se referiu a recorrente e que teria sido deferido, ao que consta dos elementos dos autos, não ocorreu, porque havia um débito em aberto a regularizar, conforme o relato supra, que estava na comunicação do despacho revisional. Eu reitero, eu não tenho aqui nos autos a vinculação entre os pagamentos aludidos pela recorrente com os débitos apontados no ADR, de forma que a decisão recorrida não merece reparos. Então, senhor presidente, esse é o voto para negar provimento ao recurso voluntário. Porque eu não consegui fazer essa vinculação e nem o recurso voluntário me traz aqueles débitos que já foram ou parcelados ou foram quitados. Ok. Alguma dúvida, gente? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Itamar.
Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Camerano, item 100, Coço, advogados. Sim, senhor. Vou abrir. Talvez seja o nosso último processo, tá? Depois a gente vai descansar, tá bom? Sim, esse é bem simples. Sem trocadilhos, evidentemente. sem trocadilho, claro. Devido ao adiantar da hora, né, doutor? Se fosse mais cedo, até... O senhor escolheu o processo certo para fechar, senhor? Certíssimo, certíssimo. Tem Flamengo hoje, não? Não tem? Não tem Flamengo hoje? Tem não, infelizmente, presidente. Noite triste. Então vamos lá. Muito bem. Vamos fazer uma breve transcrição aqui do relatório e voto da decisão recorrida. Acordo proferido para a terceira turma da RJ Rio de Janeiro, em maio de 2019. Então, aqui é um termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional. Veja só, a opção foi formalizada em 31 de janeiro de 2018. Então, aqui, o termo de indeferimento, ele relaciona aqui os débitos, né, que no caso teria impedido a opção dele ao Simples Nacional, né? Muito bem. O termo de indeferimento de opção foi registrado em 15 de fevereiro de 2018, tá? Mas ele fez a opção em 31 de janeiro de 2018, que é o último dia do ano 2018, né? Em petição recebida em 19 de fevereiro de 2018, com a qual vieram os documentos, o interessado diz em o seguinte: no momento da consolidação do parcelamento da Lei 12.996 de 2014, restou um total de crédito maior de R$ 12.542,47. Ela utilizou o Hiperdecomp para compensar os débitos em tela, esses débitos que estão relacionados ali no termo de indeferimento de opção. Assim, embora os valores de PIS e COFINS 2012 consta do sistema como aberto, já se encontrava pago por compensação e por aí. Pede a inclusão do Simples Nacional, né? Muito bem. Aqui no voto, decisão recorrida, diz o seguinte: para 2018, a opção pelo Simples Nacional pode ser feita até o último dia útil de janeiro, 31 de janeiro de 2018, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática deveriam ser regularizadas. Essa é boa, o Daniel vai gostar dessa. No dia 31 de janeiro, ele fez a opção e a DES, você tem que regularizar no dia 31, que é o último dia do mês para fazer a opção. Tá certo? Muito bem. Posto isso, fez que 11 débitos deram causa ao indeferimento. Muito bem. O interessado reitera, galera, fiz compensação. Muito bem. Conforme consulta CF, os débitos que deram causa ao indeferimento estão vinculados à Decomp tal. Crédito de pagamento indevido ao maior. Muito bem, ainda em análise. Muito bem. Então, está aqui a Decomp tal, a tela aqui, muito. Aí aqui, a dita Decomp é retificador de Decomp transmitida em 6 de fevereiro de 2018. E assim, os débitos que deram causa ao indeferimento só foram compensados após o decurso do prazo legal referido no nosso item 8. Eu estou destacando aqui pelo seguinte: qual é o item 8? O item 8, o DJ fala o seguinte, seu prazo é 31 de janeiro de 2018. Você transmitiu uma Decomp em fevereiro, no início de fevereiro, você está fora do prazo. Muito bem. Então, manteve o indeferimento. No recurso voluntário, em apertada síntese, uma vez que, conforme demonstrado no presente voto, revela-se necessário apenas reproduzir o fator impeditivo, então acusado e ratificado pela decisão de piso. Tem-se a seguinte manifestação da recorrente. Bom, a recorrente aqui é o seguinte: a delegacia de julgamento, ao proferir o acórdão tal, reconheceu que a compensação é na forma da lei uns modos de extinção do crédito tributário. No entanto,
fundamenta que o indeferimento deve ser mantido, pois a DECOM foi transmitida em 6 de fevereiro de 2018. E assim, os débitos que deram causa ao indeferimento só foram compensados após a data de 31 de janeiro de 2018, o último dia útil para que as pendências impeditivas ao ingresso estejam regularizadas. Muito bem. Que no caso dos autos, a comunicação do indeferimento se deu em 15 de fevereiro de 2018, enquanto que o débito encontrava-se com sua exigibilidade suspensa desde 6 de fevereiro de 2018, conforme transmitido lá a DECOM, né? Algo que foi reconhecido na terceira turma da DJ Rio de Janeiro, conforme documentos nos autos, né? Portanto, se a pessoa jurídica possui prazo de 30 dias, né, a contar da ciência da comunicação do indeferimento para regularizar o débito, que se encontra sem exigibilidade suspensa, porque o contribuinte que possui o débito com a exigibilidade suspensa, que seria o caso dele, em data anterior, inclusive, a comunicação do indeferimento, da inscrição do Simples Nacional, teve seu pedido analisado pela DRJ indeferido. Né? Muito bem. Sem dúvida que a referida decisão deve ser reformada. Né? Muito bem. É o relatório essencial. Acho que deu para entender, né? Bom, preenchido o requisito de admissibilidade do recurso voluntário dele, reconheço. A recorrente fez a opção pelo Simples Nacional em 31 de janeiro de 2018 e consta as folhas 32 e 33 que foram intimadas do indeferimento da opção Simples Nacional na data de 16 de fevereiro de 2018. Ainda, anteriormente à ciência do indeferimento, a recorrente já havia protocolado a compensação dos débitos apontados no referido pelo indeferimento, por meio da DECOMP 070-2018, retificadora, transmitida em 7 de fevereiro de 2018. Né? Muito bem. A decisão recorrida entende que o prazo para a regularização dos débitos apontados deveria se dar ao término do mês da opção, ou seja, em 31 de dezembro de 2018, que foi a data da opção. Eis o que concluiu em sua única motivação do indeferimento. Esta é a única motivação do indeferimento. Que essas pendências tinham que ter sido regularizadas em 31 de janeiro de 2018. Né? Muito bem. Conforme se observa, pela própria numeração da DECOMP retificadora, esta se deu na data de 7 de fevereiro de 2018. No termo de indeferimento de opção Simples Nacional, encontra-se a seguinte observação. Termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional. A pessoa jurídica acima identificada incorreu na seguinte situação. Aí ele escreve aqui o estabelecimento, o débito, a fundamentação legal, e aí destaca aqui. A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples Nacional no prazo de 30 dias contados da data em que for feita a intimação deste termo. Muito bem. A compensação promovida pela recorrente foi feita dentro do prazo legal considerado o termo de deferimento. Desta forma, extingue o crédito tributário nos termos dispostos no artigo 156 do CTN. A entrega da DECOMP confere ao recorrente o efeito da regularidade fiscal, provisoriamente, uma vez que fica a compensação sob condição resolutória de sua ulterior homologação, conforme o parágrafo 2º do artigo 74 da Lei 9.430, 1996. Então, senhor presidente, nós já vimos aqui várias situações parecidas, né? Quando eu sou comunicado da exclusão, né? O ADS, sim, né? Se você da ciência da exclusão do ADS, você tem 30 dias para regularizar. A mesma situação se aplica ao indeferimento. Tomei ciência do indeferimento, eu tenho 30 dias para regularizar, né? Antes de tomar ciência, ele tomou ciência em 15 de fevereiro de 2018. Ele já tinha entrado no início de fevereiro com uma DECOMP. Então, eu estou dando provimento ao recurso aqui, no sentido de deferir a opção da recorrente ao Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Esse é o voto. Muito bem. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Daniel, vamos lá. Presidente, a gente já teve alguns debates sobre isso, né? Existe um claro tratamento diferenciado nas
na lei do Simples e também nas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, no caso de opção e no caso de exclusão. Tá? Esse prazo de 30 dias para regularização, ele tem previsão nos casos de ADE, ou seja, de exclusão, tá? Em que o contribuinte tem para ele facultado o prazo de 30 dias para efetuar a regularização. Esse caso específico em que pese o absurdo da situação de ser 6 dias, 7 dias após, o fato que se aplica aqui o artigo 6º da Resolução 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional, que o que é que ele diz? A opção, que é o caso, pelo Simples Nacional, dá-se através do portal, sendo retratável para todo ano calendário. Aí, parágrafo 1º, a opção de que trata deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia. E aí vem o parágrafo 2º. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção, o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências. Então, no caso de opção, essa regularização ela tem que ser prévia à opção, porque é assim que é a regra do jogo. No caso da exclusão, porque às vezes aparece uma dívida lá que ele nem sabe, o legislador optou por dar essa possibilidade dele fazer a regularização dentro do prazo de 30 dias. A gente até teve um debate num caso desse, até que o Wilson estava aqui na turma, que a gente fez essa diferença dos tratamentos aqui. Né? Então, só levantar esse ponto aqui de questionamento, porque me parece que essa questão do prazo de 30 dias para regularizar, ele não se aplicaria no caso de termo de indeferimento de opção. Tanto que o termo de indeferimento ele nem sequer dá essa possibilidade. Se você olhar o termo de indeferimento, ele simplesmente diz, você pode impugnar o indeferimento, ponto. Isso porque se aquele débito tiver regularizado no prazo, ele não dá prazo para regularizar, diferente do ADE. Ok. Doutor André? Eu já tive a oportunidade de participar de alguns debates dessa situação em outras turmas, né? E realmente o conselheiro Daniel tem razão, esse prazo de 30 dias é para os casos de exclusão. O Comitê Gestor ele prevê que os débitos têm que estar regularizados até o último dia da opção, mas tem assim, diversos precedentes do CAF no sentido de estender a interpretação do artigo 31, parágrafo 2 da lei complementar para os casos também de indeferimento. Até mesmo porque o parágrafo 2º desse artigo, ele se remete ao artigo 17, inciso 5, que é a questão da vedação quando possua débitos, e que é exatamente esse artigo que consta como fundamento do termo de indeferimento. Então, assim, não é uma questão completamente uníssona, vamos dizer assim, mas existem diversos precedentes no sentido do relator de permitir esse prazo aí de 30 dias para regularizar os débitos. Letícia? Microfone. Eu fiz um voto nesse mesmo sentido do Dr. Camerano, falando que eu entendi que esse prazo deveria ser respeitado para ambos, que é exatamente a mesma coisa aqui, porque você tem situações que são semelhantes, que se assemelham, claro que uma é outra, mas elas são situações semelhantes, e a pessoa também ela pode não ter ciência desses débitos. Então, eu já fiz voto, inclusive, no mesmo sentido do relator, e que deve ser aplicado o mesmo princípio para ambos. Mas alguém... Eu fiz esse esclarecimento, presidente, só porque, assim, caso mantido, até uma sugestão ao relator, que ele enfrente esse ponto, dizendo que, na verdade, ele está aplicando por ele entender que deve ser dado o mesmo tratamento. Porque, Exatamente. assim, da forma que ele falou, olha, existe prazo de 30 dias para regularizar. Na verdade, não existe. Você está fazendo isso com base numa interpretação. Exatamente, eu esqueci esse detalhe, sim. Foi um processo que eu fiz bem rapidamente mesmo, mas a minha ideia, na essência, era essa mesmo, era usar a interpretação. Foi bem alertado, eu já anotei aqui, inclusive, que eu vou fazer esse adendo, que eu já fiz em outras decisões. Excelente, muito bem. Mais alguém, gente? Podemos passar a votação? Doutor Daniel. Presidente, até para manter a coerência da minha posição, que eu fiz na outra
na outra discussão que a gente teve sobre esse caso. Eu acho que o legislador, em que pese você tenha certa semelhança das situações, o legislador ele optou de forma expressa e clara a dar um tratamento diferente. Uma coisa é quando você faz a opção por um regime que é facultativo, que é benéfico, então você tem que ter ciência de todas as regras do jogo e verificar se de fato você está apto para aderir àquele regime. E outra coisa é alguém que já está no regime, tá? Já está usufruindo do regime, e vai ter um impacto aí de uma mudança absurda na sua carga tributária dentro da previsibilidade de orçamento, de despesas que você tem. Eu acho que são, apesar de você ter a situação semelhante, eu acho que são consequências absolutamente distintas, porque o contribuinte está pedindo opção, ele já estava num regime de tributação normal, tanto que tem a exceção no caso de início de atividade, né? Então ele já estava no regime de tributação presumido ou lucro real. Então ele tem indeferido, ou seja, ele não tem uma justa expectativa, uma carga tributária prevista, porque ele simplesmente não estava naquele regime. É diferente de quem está e é excluído. Então esse, ao meu ver, foi claro, o objetivo do legislador. E o próprio item, eu sei que tem precedente também do CAF nesse sentido, aplicando essa interpretação extensiva, mas não me parece haver nenhuma dúvida, nem certa dúvida interpretativa quanto a isso. Para mim é muito claro. Tanto que a seção 8 da Lei Complementar 123, que traz o artigo que o próprio conselheiro André trouxe aqui, que é o 31, ele tem como título da exclusão do Simples Nacional. Então ele está tratando de matéria diversa, né? Aqui é indeferimento da opção. Então, por esse motivo, eu vou divergir aí do conselheiro Camerano, até para manter a mesma lógica da posição que eu já externei em outras oportunidades. Ok, perfeito. Doutora Luciana. Eu voto com o relator, presidente. Ótimo. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator. Doutor André. Presidente, também vou com o relator. Eu vou com a divergência, eu acho que as considerações feitas pelo conselheiro Daniel, eu acho que eu já votei assim, como ele também, né, em outras oportunidades, então para manter a coerência, eu voto com a divergência. Temos então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário no sentido de deferir a opção da recorrente ao Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Luiz Augusto Souza Gonçalves, que negavam provimento ao recurso voluntário. Ok? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Eu já estou vendo as carinhas cansadas, né? Acho que foi um dia proveitoso, acho que a gente conseguiu adiantar alguma coisa. Amanhã vai ser outro dia cansativo, né? Então, até para preservar o dia de amanhã, a gente vai encerrar por aqui.